Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 23. Capítulo 201. O estrondo explodiu a curta distância, lançando inúmeras colunas de fumaça e poeira em direção a Louis e levantando seus cabelos dourados. Na nuvem impenetrável de poeira, Louis inclinou ligeiramente o corpo, permitindo que Big Mom, que havia sido arremessada pelo soco de Barba Branca, passasse por ele em disparada e destruísse uma pequena montanha inteira. Então, Louis vibrou sua lança com um braço, envolvendo-a em Haki do Conquistador e a impulsionando em direção à nuvem de poeira que se erguia. No instante seguinte, a lâmina da lança, envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos, colidiu mais uma vez com o bisento. Um impacto poderoso irrompeu, dissipando a nuvem de poeira que se acumulava e devolvendo o mundo colorido aos olhos de todos. Rachadura. Uma após a outra, rachaduras se espalharam rapidamente por toda a atmosfera, que então se estilhaçou como vidro. A habilidade da Akuma no Mi do tipo paramecia mais destrutiva do mundo irrompeu sem reservas, despedaçando cadeias de montanhas intermináveis à distância. Entulho rolava como chuva. A algumas centenas de metros de distância, uma rocha gigante oscilou e abruptamente foi arremessada para longe. Big Mom, imunda e com seus longos cabelos rosados despenteados, saiu da nuvem de poeira. No instante seguinte, cerrou os dentes e saltou alto, brandindo a espada Napoleão no ar e lançando uma onda de choque tirânica. E Coucou. O impacto poderoso irrompeu, dirigindo-se diretamente aos dois que estavam em um impasse. Ao ver isso, Louis franziu ligeiramente a testa. Ele encerrou o impasse com Barba Branca e recuou rapidamente, expondo Barba Branca ao ataque de Big Mom. Lin, o que você está fazendo aqui? Barba Branca agarrou a ponta do bastão de seu bisento com uma das mãos, revestindo-a com o poder da fruta do tremor, estilhaçou e Coucou que se aproximava. Mamãe, é claro que estou aqui pela raça dos gigantes e pela raça lunariana. E aqueles bucaneiros. Vou levar eles também. Big Mom não fez nenhum esforço para esconder suas intenções de Louis, rindo estranhamente enquanto declarava seu propósito. Louis ouviu isso e ergueu uma sobrancelha. Ele sabia que aquela mulher, Big Mom, não havia desistido. Ela até tinha vindo pessoalmente até ali. Logo, Louis percebeu que algo estava errado. Ao levantar a mão e desembainhar um Coucou, franziu a testa e perguntou: por que você chegou aqui vindo de Toto Land tão rápido? Ou você já estava por perto desde o início? Diante disso, Big Mom saltou alto no ar, com um sorriso significativo no rosto. Os fuzileiros navais não foram os únicos que agiram assim que souberam do seu conflito. Kaido, Loki e os outros também se movimentaram. Acontece que todos foram bloqueados por alguém. Nós também estávamos esperando vocês dois se estapearem até a morte. É uma pena que só eu tenha conseguido chegar aqui sem problemas para pegar essa enorme surpresa. Então, os olhos da Big Mom se encheram de uma alegria inabalável, e ela gritou, com a língua de fora: mamama. A raça lunariana, a raça bucaneira e a raça gigante. Eu as aceitarei todas com prazer. Quando seu rugido cessou, um pequeno sol e uma nuvem de tempestade surgiram no horizonte, pousando sobre sua cabeça e se transformando em seus cabelos em chamas, elevando-o para compensar sua velocidade reduzida. Espada do Imperador, lâmina da destruição. Logo em seguida, Big Mom, com os cabelos agora em chamas, empunhou sua espada larga, que estava envolta em arcos negros e vermelhos de eletricidade e fogo, e investiu contra Louis em sua nuvem de tempestade. Chama da mãe. A lâmina de fogo escaldante cortou o ar, incendiando a atmosfera. Ela descreveu um arco dourado ao avançar em direção a Louis. Arcos de eletricidade pretos e vermelhos se enrolaram, saltaram e se expandiram ao redor de Louis, envolvendo rapidamente sua lâmina. Louis bateu as asas e chamas escaldantes irromperam, impulsionando-o para desaparecer instantaneamente do local com um violento estrondo sônico, deixando apenas uma mancha de lava derretida com várias centenas de metros de comprimento estendendo-se atrás dele. Antes que a espada larga de Big Mom pudesse cair, a figura de Louis já estava refletida em seus olhos. Partida divina. A lâmina, envolta em Haki do Conquistador, avançou, rasgando instantaneamente a atmosfera e atingindo o abdômen de Big Mom. Essa é a jogada do Roger? Nesse instante, esse pensamento estranho surgiu na mente de Big Mom e Barba Branca ao mesmo tempo. A lâmina cantou, e seu som cristalino perfurou toda a ilha. O Haki do Conquistador devastou a área, e arcos de eletricidade negros e vermelhos atingiram o mar, levantando ondas revoltas. Big Mom não conseguiu se esquivar a tempo. Ela recebeu o golpe em cheio e, sem fazer barulho, foi arremessada contra uma montanha carbonizada. Após terminar isso, Louis abriu suas asas novamente, desaparecendo instantaneamente da superfície e fazendo com que o ataque de Barba Branca errasse o alvo. No céu, Louis pairava, respirando com dificuldade, a auréola de chamas girando lentamente atrás de sua cabeça. No chão, Barba Branca olhou para a cena. Sua mente trabalhava a mil, analisando a relação entre a auréola e a defesa incomparável de Louis. Seu pirralho maldito. Com um rugido, a montanha distante explodiu. Uma Big Mom completamente desolada saiu da montanha despedaçada, encarando Louis, que pairava no céu com um olhar feroz. Ao ver isso, Louis ergueu uma sobrancelha. Depois de acalmar a respiração, ele ergueu a mão com ousadia. Do sol dourado no céu que havia encolhido formando um círculo, ele separou metade de sua energia vital e a fundiu em seu próprio corpo. Louis expirou lentamente e uma fina luz dourada envolveu a espada e a lança em suas mãos. Big Mom e Barba Branca viram isso e franziram a testa. Através de seu Haki da observação, eles perceberam a natureza incomum daquela luz dourada. Um vento gélido e cortante rugia, formando um tornado gigante que ligava o céu e a terra ao redor de Louis. Raios brilhavam, transformando-se em descargas brancas e abrasadoras que provocavam estrondos aterrorizantes no céu. As duas grandes espécies fantásticas faziam guarda ao seu lado, observando as pessoas que olhavam para o céu.
Big Mom olhou para as duas espécies fantásticas que giravam em torno de Louis e ficou pensativa. A seus pés e à sua cabeça, seus Homens, Zeus e Prometeus estavam boquiabertos. Eles perceberam que aquelas criaturas eram semelhantes a eles, mas ao contrário deles, possuíam o verdadeiro poder de um desastre natural. Logo, uma expressão de confusão surgiu no rosto de Big Mom. Ela fez uma pergunta que parecia deslocada naquele momento. Você não deveria ser uma zoomítica. Você é uma paramessia, não é? Na percepção de Big Mom, Louis era semelhante a ela em muitos aspectos, e ela tinha que admitir que em muitos outros, ele a superava. Sua defesa incrivelmente resistente, sua habilidade de manipular criações de Akuma no Mi, seu físico naturalmente poderoso, a tudo isso comprovava esse ponto. Portanto, ela se sentia um pouco hesitante, acreditando que Louis não era o suposto usuário de zoomítica modelo, serafim, mas sim um usuário de paramessia, semelhante a ela. Louis não deu importância a isso. Ele não precisava dar explicações ao seu inimigo. Suas asas envoltas em chamas batiam, impulsionando-o em um mergulho em alta velocidade, voando diretamente em direção aos dois. Diante do mergulho de Louis, a expressão de Big Mom tornou-se séria. Ela gritou, Zeus, Prometeu, Napoleão, é hora de falar sério. Sim, mamãe. Do outro lado, Barba Branca agiu como se não tivesse visto nada. Virou a cabeça para observar o campo de batalha caótico, um lampejo de tristeza em seus olhos. Então, Barba Branca respirou fundo, ignorando sua idade avançada, doenças, ferimentos e outros desconfortos. Liberou seu Haki do Conquistador ao máximo e, juntamente com o poder de sua Akuma no Mi do Tremor, envolveu sua espada de grau supremo, Murakumojiri. Um Haki do Conquistador extremamente poderoso criou ondulações visíveis no ar. Raios negros e vermelhos preencheram toda a ilha, gerando um furacão feroz. Barba Branca segurou o bastão do bisento com ambas as mãos. Após deixar um rastro de destruição com milhares de metros de extensão, ele saltou alto no ar, desviou da lâmina, cruzou instantaneamente vários milhares de metros e pairou brevemente no céu, observando Louis de cima. Uma luz preta e vermelha emanou da lâmina, como uma estrela cruzada preta e vermelha pairando no céu. Ela suprimiu instantaneamente as cores originais do mundo, transformando tudo em preto e vermelho. No campo de batalha do outro lado, os vários comandantes de divisão que ainda não haviam recuado viram isso, com os rostos tomados de preocupação. Marco, a Fênix, bateu as asas decisivamente e partiu, dirigindo-se diretamente para o outro campo de batalha. Vista, Josu e os outros viram isso e inconscientemente tentaram segui-lo, mas foram impedidos pela figura fortemente blindada que empunhava o martelo de guerra. No final, apenas o comandante da 8ª divisão, Namor, conseguiu acompanhar ao lado. Ao ver isso, Louis franziu ligeiramente a testa. Decididamente mudou de direção, ignorou Big Mom e foi direto para Barba Branca. Big Mom, que estava lentamente subindo no ar, teve sua expressão alterada. Uma distância de vários milhares de metros foi percorrida em um instante. Louis chegou diante de Barba Branca em uma fração de segundo. Ele ergueu a espada das 7 estrelas, envolta em uma mistura de muitos poderes, e de baixo para cima, abrandiu em um arco perfeito, golpeando o peito de Barba Branca. Clang! Com o zumbido da lâmina, a espada das 7 estrelas cortou instantaneamente o torso robusto de Barba Branca, abrindo-lhe o peito e criando um corte sangrento que atravessou suas costelas, danificou seus órgãos internos, atingiu seu rosto e cegou um de seus olhos. Sangue espirrava no céu, caindo como chuva. Uma estranha energia vital consumia, mas foi expelida pelo Haki do Conquistador que Barba Branca havia liberado ao máximo. Ao longe, Marco e os outros que lutavam para alcançá-los viram isso, com os olhos arregalados de fúria. Eles fugiram. Pops. Barba Branca ignorou os gritos de Marco e dos outros. Seu olhar estava fixo no corpo de Louis. Ele desferiu seu golpe mais poderoso com a velocidade de um raio. Seu oponente não era apenas o número 1 do mundo em defesa, mas sua velocidade só perdia para a daquele pirralho da marinha. Com todo o seu poder liberado, a única chance de acertar seu golpe mais forte era no exato momento em que seu oponente o atacasse. A lâmina de grau supremo, Murakumojiri, envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos e uma auréola branca, foi brandida em um arco visível, atingindo diretamente a cabeça de Louis. Rachadura! O tempo pareceu parar naquele instante. Ouviu-se um estrondo sem precedentes. Uma após a outra, rachaduras irradiaram de Louis como epicentro, espalhando-se rapidamente em todas as direções e cobrindo metade da ilha em apenas um instante. O Haki do Conquistador explodiu à distância, bombardeando continuamente o corpo e a mente de Louis. No instante em que o bisento fez contato com Louis, a explosão de Haki e a onda sísmica fizeram com que ele sentisse uma tontura há muito esquecida, semelhante ao soco que levará de Garp 3 anos atrás. Naquele instante, uma força inimaginável irrompeu violentamente. 90% dessa força concentrou-se no corpo de Louis, enquanto o restante se espalhou, destruindo os Homens da Big Mom e metade da ilha à distância. Com um único golpe, Louis despencou em linha reta a uma velocidade muitas vezes superior à do som. Barba Branca, seu desgraçado. Big Mom, tendo perdido seus Zeus de nuvem de trovão, se recuperou rapidamente do tremor secundário e começou a praguejar. Bum! Com um estrondo ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse desabando. A ilha, que já era coberta por fendas semelhantes a cânions, desintegrou-se instantaneamente.
afundou diretamente no mar, gerando ondas de centenas ou até milhares de metros de altura. Big Mom, que gritava obscenidades, e Barba Branca, gravemente ferido, caíram do céu sem forças, despencando em direção ao mar revolto e agitado. A 100 metros acima do mar revolto, Louis abriu as asas e pairou no ar. Levou a mão à testa, aliviando a tontura. Essa sensação há muito perdida. Um instante depois, Louis, que já havia recuperado os sentidos, olhou para a metade destruída da ilha e para as ondas revoltas e agitadas abaixo, e murmurou para si mesmo. No segundo seguinte, com o pensamento, Louis controlou sua água natural para entrar na água do mar agitada, assumindo o controle dela. Capítulo 202. A espécie fantástica água natural, nascida do mar e controlada por Louis, entrou na área onde metade da ilha havia desmoronado e que agora estava repleta de correntes escuras e impetuosas. Ao receber a ordem de Louis, a água natural rapidamente assumiu o controle das águas revoltas do mar, acalmando-as gradualmente. Imediatamente depois, sob o comando de Louis, a água natural se expandiu rapidamente, buscando velozmente por Barba Branca e Big Mom, que estavam caídos. Com o bater de suas asas, Louis desceu lentamente, pairando a 10 metros acima da superfície do mar. Enquanto a água natural procurava pelos dois, ele não ficou parado. Estendeu seu aqui da observação, penetrando profundamente na água para perceber tudo ao seu redor. Contudo, no instante seguinte, a testa de Louis franziu-se ligeiramente e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Porque em seu aqui da observação, apenas Big Mom estava no mar, subindo rapidamente. Não havia nenhum sinal de Barba Branca. Então, Louis expandiu o alcance de seu aqui da observação, cobrindo toda a ilha e a área marítima circundante. Mas ainda não houve nenhuma descoberta. Ele foi resgatado, pensou Louis enquanto invocava Vane. Além de ter sido resgatado, Louis não conseguia imaginar nenhuma outra explicação razoável, e tinha apenas uma vaga ideia de quem o havia resgatado. Após um momento de reflexão, Louis controlou a água natural para atacar a nuvem trovejante Zeus, que carregava Big Mom e subia rapidamente. Ele usou a água do mar para prendê-los firmemente debaixo d'água, deixando apenas as narinas de Big Mom expostas para que ela não se afogasse. Em breve, a Vane, que estava na extremidade do campo de batalha, chegou diretamente acima da cabeça de Louis. Dela voaram mais de uma dúzia de belas marionetes com asas na cintura. Em suas mãos, carregavam correntes compradas a um preço alto e pedra do mar, gentilmente oferecida pelos fuzileiros navais. A Marina deu Louis a última ordem ainda no ar. Embora não tivesse conseguido capturar Barba Branca, ter a Big Mom não era uma má conquista. Logo, o grupo de marionetes com aparência feminina pegou a pedra do mar e as correntes e prendeu firmemente a Big Mom. A água natural também foi liberada e enviada novamente por Louis para vasculhar a área marítima ao redor em busca de qualquer vestígio de Barba Branca. Depois de fazer tudo isso, Louis virou a cabeça pensativamente para o lado, com um toque de confusão nos olhos. Antes, fiquei surpreso, mas o marco não estava naquela direção? Mas logo em seguida, Louis balançou a cabeça, afastando o pensamento da mente. Ele fez um sinal para os bonecos e voou em direção ao campo de batalha principal. Quando ele chegou, a batalha entre seus subordinados e os membros dos piratas do Barba Branca já estava praticamente terminada. Aqueles que podiam escapar já haviam desaparecido. Os que não tinham como escapar eram, em sua maioria, os gravemente feridos, além de alguns piratas que se renderam. Nesse momento, os inimigos que os membros dos piratas do Arcanjo enfrentavam já haviam mudado dos piratas do Barba Branca para as forças dos piratas da Big Mom. Justamente quando ambos os lados estavam no auge da batalha, Louis, carregando Big Mom firmemente amarrada, desceu dos céus, exibindo-a descaradamente para todos no campo de batalha. No campo de batalha devastado, Charlotte Smoot, Owen e os outros que travavam uma luta feroz contra os Lunarianos viram aquilo e ficaram perplexos, soltando gritos de incredulidade. Isso é, mamãe, como isso é possível? Exclamou Peróspero. Ninguém esperava que a mãe, que acabará de ser arrastada para aquele campo de batalha, fosse amarrada no instante seguinte e exibida como um troféu de maneira tão humilhante. Ao verem Big Mom acorrentada, todos os membros dos piratas da Big Mom perderam a vontade de lutar e pararam de se mover um após o outro. Isso incluiu até mesmo os mais fortes, Charlotte Smoot, Owen e Peróspero. Do outro lado, os subordinados de Louis, após trocarem olhares, também se afastaram lentamente, observando atentamente o inimigo que havia deposto as armas. Todos acreditavam que Louis tinha um propósito ao trazer Big Mom viva, e como não sabiam qual era, não agiram precipitadamente para não arruinar seu plano. No instante seguinte, uma a uma, as algemas de pedra do mar, patrocinadas pelos fuzileiros navais, caíram das mãos dos bonecos recém-chegados, aterrissando diretamente em frente aos membros da família Charlotte. Ao mesmo tempo, a voz impassível de Louis soou, anunciando completamente a derrota deles. Se vocês não querem que sua mãe morra aqui, então coloquem as algemas de pedra do mar nos usuários de habilidades vocês mesmos. Claro, vocês também podem escolher morrer aqui com sua mãe e deixar o povo de Totuland perecer, tendo perdido seu pilar de apoio. Ao ouvirem isso, os membros da família Charlotte, que já haviam deposto suas armas, entreolharam-se. Por fim, fixaram seus olhares em Peróspero, aguardando a decisão do irmão mais velho. Peróspero sentiu os olhares vindos de trás dele. A pressão aumentou e uma grande quantidade de suor frio escorreu de sua testa. Ele não suportaria sozinho as consequências daquela ordem. Embora tivessem deposto suas armas, ainda tinham forças para lutar. Era apenas uma trégua. Mas se colocassem as algemas de pedra do mar, seriam como peixes mortos, à mercê do arcanjo. Nesse momento, a testa de Smoot estava franzida, com uma expressão pensativa no rosto. Em meio à multidão, Charlotte Owen já suava profusamente.
Enquanto a maioria das pessoas olhava para o irmão mais velho, somente ele mantinha a cabeça baixa. Com o passar do tempo, o grupo que cercava os piratas da Big Mom foi ficando cada vez mais impaciente, virando-se um após o outro para olhar para Louis, que pairava no céu. Lorde Almirante, por que não os matamos logo? Matem-nos e depois, aos poucos, vamos abrindo caminho até Totoland e tomar tudo que encontrarmos lá. Diante disso, Louis apenas lançou-lhes um olhar, fazendo com que encolhessem o pescoço e não dissessem mais nada. Ao ver isso, o rosto de Perospero empalideceu. Ele estava preso em um dilema cada vez mais complicado, ignorando completamente os olhares complexos de seus irmãos mais novos atrás dele. Nesse momento, muitos dos executivos da família Charlotte finalmente entenderam por que Perospero, que claramente não era fraco, não havia se tornado um comandante doce. Diante de um evento tão importante, ele simplesmente não conseguia tomar uma decisão. Se decidissem resistir, ergueriam suas armas e lutariam até a morte. Se rendessem, também aceitariam de bom grado seu destino. Quando o grupo já estava em desespero, Smoot, em meio à multidão, embainhou lentamente sua arma e deu um passo à frente. Ela passou direto por Perospero e, sem expressão, entregou sua arma à figura alta e envolta em chamas. Por favor, não machuquem a mamãe. Nós nos rendemos. Assim que terminou de falar, ela se virou para olhar para outra executiva sem habilidades especiais atrás dela, sinalizando para que colocasse as algemas de pedra do mar nela. A pessoa presa pelo olhar de Smoot viu isso e sua mente ficou em branco. Então, ela reagiu rapidamente, pegando trêmulas algemas de pedra do mar e colocando-as em Smoot. Perto dali, os outros primeiro olharam para Big Mom, que ainda estava inconsciente, depois baixaram os olhos, um a um, fizeram com que outros, ou eles mesmos, colocassem as algemas de pedra do mar. Vendo que os membros da família Charlotte já haviam feito sua escolha, Louis instruiu seus homens: vão e amarrem-nos. Levem-nos de volta para Dressrosa. Tudo bem. Entendido. Com essas palavras, os membros da raça lunariana acenderam silenciosamente as chamas em suas costas. Pegaram correntes do chão e caminharam diretamente em direção aos executivos da família Charlotte, que já estavam presos em Pedra do Mar. Quando o último executivo foi amarrado, Louis escolheu aleatoriamente um líder pirata de baixa patente e disse em voz grave: volte e diga a Katakuri para preparar uma recompensa suficiente para resgatar Smoot e os outros. Ao ouvir que podia ir embora, o líder de baixa patente, já aterrorizado, desejou poder se curvar diante de Louis naquele mesmo instante. Apressadamente virou-se e saiu. No entanto, Smoot interrompeu de repente. Ele não serve. Ele não é membro da família Charlotte. Ele pode simplesmente fugir depois de sair desta ilha e não necessariamente entregará sua mensagem ao meu irmão Katakuri. Deixa o mais jovem entre nós voltar e entregar a mensagem. Com isso, Smoot ergueu as mãos e apontou para uma jovem na multidão que parecia ter apenas uma adolescência. No entanto, após ouvir isso, Louis não fez o que Smoot disse. Em vez disso, ele selecionou novamente alguns executivos de baixo escalão da multidão e repetiu a mesma frase. Smoot. Após um longo período, a última batalha na metade restante da ilha desapareceu, e Helena, tendo retornado à sua forma humana, arrastava dois homens congelados enquanto caminhava diretamente para o lado de Louis. Sob a espessa camada de gelo, ainda era possível ver claramente uma pessoa vestindo uma armadura leve com alças no peito e a outra com um kimono feminino rosa. Ao saber da decisão de Louis, um brilho estranho surgiu em seus olhos. Ela primeiro olhou para Big Mom, que estava suspensa no ar, e depois para o grupo que obedientemente colocou as algemas. Após um breve e infrutífero pensamento, Helena deixou de lado as intenções de Louis ao não matá-los. Em pouco tempo, tudo na ilha havia terminado. Louis ergueu a mão e invocou a Vâin dos céus, junto com a ilha nuvem na qual Helena e os outros haviam cavalgado. Quando as duas gigantescas massas de nuvens desceram, Louis se virou para o velho que liderava os bucaneiros e disse: coloque todos os membros da família Charlotte a bordo e leve-os de volta para Dressrosa. Muito bem. O velho alto e corpulento assentiu e, com decisão, liderou seus companheiros de clã e parceiros para assumirem o comando do grupo de piratas, conduzindo-os até a Ilha Nuvem. Nesse instante, Uta, que havia voltado à sua forma humana, aproximou-se de Louis com uma expressão estranha. Ei, Louis, perguntou ela, hesitante. O que vamos fazer com as mais de 20.000 pessoas que ainda estão vivas? Não faz muito tempo, Uta havia derrotado facilmente 30.000 tripulantes dos piratas do Barba Branca. Embora tivesse se tornado uma pirata qualificada, ela ainda não conseguia, como usuário de habilidade anterior, controlar dezenas de milhares de pessoas para cometer suicídio sem qualquer sofrimento psicológico. Apesar de os lunarianos terem gasto muito tempo limpando os corpos dos piratas caídos, foram interrompidos por muitos acidentes, forçando-os a partir e mantendo-os ocupados até agora. Até o fim da guerra, ainda havia mais de 20.000 pessoas presas em uma profunda ilusão, vivenciando incessantemente uma alucinação terrível após a outra. Diante disso, Louis olhou para os piratas espalhados pelo chão e inconscientemente ergueu uma sobrancelha. Mas no fim, não criticou Uta. Em vez disso, respondeu casualmente: então vamos levá-los todos conosco. Usaremos como mão de obra e bucha de canhão. Capítulo 203. A terra despedaçada cintilava com uma luz dourada e sagrada, ganhando vida rapidamente e possuindo uma consciência temporária. Uma após a outra, grandes mãos feitas de pedra e terra se estenderam, agarrando os piratas que estavam presos em suas ilusões inescapáveis e os empurrando grosseiramente para dentro da Ilha Nuvem que abrigava os membros da família Charlotte. Dentro da Ilha Nuvem, o grupo, liderado por Smoot, observava os piratas caírem do céu como bolinhos de massa, e os cantos de suas bocas se contraíram levemente. Aquela cena os fazia sentir como se estivessem em um incinerador gigante.
Num canto da multidão, o rosto de Charlotte Owen empalideceu ainda mais. Ele havia assassinado aquele capitão pirata dos piratas do Barba Branca e incriminado os piratas do Arcanjo. Se esse ato fosse descoberto, Owen nem precisava pensar para saber o que aconteceria. De repente, uma série de sons aterrorizantes ecoou. Não enfie esse cara aqui. O barulho ensurdecedor fez Owen congelar. Inconscientemente, ele olhou para o céu, apenas para perceber que em algum ponto desconhecido, ele havia escurecido. Foi somente depois que o último pirata foi enfiado na superlotada Ilha Nuvem que Louis, casualmente, recuperou a força vital da Terra, fazendo com que ela retornasse a um objeto inanimado. Então, Louis olhou para a Ilha Nuvem severamente sobrecarregada e ficou pensativo. Ele estava ponderando sobre a grande possibilidade de aquela nuvem sobrecarregada cair no mar em meio à viagem. No fim, Louis decidiu que se isso acontecesse, ele levaria apenas algumas pessoas para a van e deixaria o resto virar comida de peixe. Nesse instante, uma série de passos pesados soou atrás dele, fazendo Louis virar a cabeça para encontrar um par de olhos nublados. Alden, você envelheceu. Uma voz extremamente envelhecida respondeu ao suspiro de Louis, não tão velha assim. Um pouco mais de 100 anos. Ao ouvir isso, Louis ergueu uma sobrancelha e reclamou. Ouvi dizer que você vem afirmando ter um pouco mais de 100 anos, há muito tempo. O recém-chegado era o ancião mais velho da raça bucaneiro Hughes Alden. Naquele momento, ele estava sentado nas costas de um cão gigante, em seu auge, que se aproximara sem pressa de Louis, de costas para a floresta carbonizada. Louis pressentiu a presença deles assim que desembarcou na ilha e sabia que estavam sentados com o velho Brutamontes, Amit, e agora que a guerra havia terminado, aquele velho Brutamontes calado tinha partido sem aviso prévio, seguindo seu vivre card para ir guardar Birka. Só restou o velho da raça bucaneiro, que lentamente vinha ao seu encontro. Então, Louis controlou a van para separar um pedaço de nuvem do céu, que pousou e trouxe as duas pessoas e o cachorro para dentro dela. Ao verem isso, os bucaneiros se aproximaram para ajudar o velho a descer das costas do cachorro gigante. E ali perto, os lunarianos observavam com grande curiosidade aquele velho, que poderia ser considerado o mestre do Brutamontes. Em meio à multidão, alguém sussurrava. Ouvi dizer que, na época em que o fortão ainda era um fortão, esse cara já estava bem velho, né? Quantos anos ele tem agora? Os lunarianos estavam um tanto céticos. A raça dos bucaneiros, descendente de mestiços gigantes, teria eles também herdado a longa expectativa de vida da raça dos gigantes? Do contrário, não havia como explicar a longevidade daquele velho. Louis ouviu a conversa de seus parentes enquanto controlava a van e a outra ilha nuvem para retornar a Dressrosa, perguntou casualmente. Alden, quantos anos você tem exatamente? Esqueci. Alden balançou a cabeça, indicando que já havia esquecido. Louis ouviu isso e um olhar sem palavras surgiu em seus olhos. Então Louis, pensativo, fez outra pergunta. Qual é exatamente a habilidade especial da sua raça de bucaneiros? Ouvi dizer que você é o único entre os bucaneiros que despertou essa habilidade. Esqueci disso também, respondeu a voz envelhecida, no mesmo tom vago. Após um breve silêncio, Louis se virou e saiu com uma expressão de impotência no rosto. Como eu esperava, não deveria ter sido tão confiante. Como Louis conseguiria uma resposta com uma pergunta tão casual, se o velho Brutamontes e os outros bucaneiros não tinham conseguido nenhuma depois de décadas? Louis caminhava em ritmo tranquilo, passando por um após o outro de piratas que o olhavam com admiração, e foi direto para onde estavam os gigantes. Sua chegada fez com que Gerd se inclinasse imediatamente, o pegasse na palma da mão e o aproximasse dos olhos. Seu belo rosto demonstrava um toque de seriedade e preocupação. Capitão, tem certeza de que nada de ruim acontecerá se trouxer a Big Mom de volta? Essa mulher é extremamente perigosa. Ao ouvir isso, Louis ficou surpreso por um momento, mas depois sorriu aliviado. Você está preocupado com isso? Diante disso, a Judin, que estava sentado de pernas cruzadas no chão, disse em tom extremamente apreensivo. Ela é um monstro desse nível. Só pessoas do seu nível, capitão, não se preocupariam. Apesar disso, os dois que haviam vivenciado pessoalmente aquele incidente aterrador ainda carregavam uma sombra considerável em seus corações. Então, Gerd arregalou os olhos e perguntou novamente. Capitão, qual é exatamente o seu plano para trazê-la de volta? Para o curioso Gerd e os outros, Louis não tinha necessidade de esconder nada e contou-lhe seu plano casualmente. Pretendo extorquir um bom preço de Katakuri e depois deixar Big Mom e alguns de seus executivos voltarem. Deixá-los ir. Embora já tivessem uma vaga ideia, depois de ouvirem o próprio Louis dizer isso, seus corações ainda dispararam. Louis ergueu uma sobrancelha e acrescentou. Não tire conclusões precipitadas. Eu ainda não terminei. O grupo ouviu e se entreolhou. E depois, perguntaram-se inconscientemente. Depois que eu me livrar da Big Mom, vou arranjar um jeito de mandar o resto dos executivos dela para os fuzileiros navais e entrar em contato com os Morgans para divulgar isso. A Judin e os outros o ouviram perplexos. Eles entenderam imediatamente a intenção por trás da ação de Louis, fazer com que os piratas da Big Mom e os fuzileiros navais lutassem entre si até a morte. Esse plano foi algo que Louis elaborou de improviso quando capturou a Big Mom. Se ela fosse resgatar as crianças, inevitavelmente entraria em conflito com os fuzileiros navais. Se não fosse, Louis espalharia a notícia por toda Totoland, causando uma ruptura entre ela, seus filhos e os executivos, e semeando a discórdia. De qualquer forma, Louis ficaria feliz em ver isso e faria o possível para que acontecesse. Após esse incidente, Louis percebeu que sua visão anterior de 6 imperadores, ou 7 imperadores, não era boa. Pelo contrário, a ideia de Shiki estava correta. Imagine o seguinte, você e outro oponente de nível semelhante concordam em duelar.
Mas, num piscar de olhos, 4 ou 5 outros sujeitos desprezíveis do mesmo nível aparecem, esperando para recolher os cacos depois que vocês se espancarem até a morte. Dessa forma, o duelo entre homens de verdade, originalmente combinado, inevitavelmente se transformaria em uma confusão caótica com 6 ou 7 pessoas. Esse tipo de coisa, além de um louco como Kaido, ninguém conseguiria aceitar. Após vivenciar essa batalha, Louis compreendeu a intenção de Shiki ao propor a eliminação de 1 ou 2 competidores, e Big Mom era uma das candidatas que Louis queria expulsar. Antes de sua eliminação, Louis preparou um grande palco para ela, uma versão avançada da Guerra dos Melhores. Quanto a ela não ter ido ao resgate, o resultado seria o mesmo. Uma vez que os corações das pessoas estivessem dispersos, até mesmo uma tripulação pirata construída sobre laços de sangue se desfaria mais cedo ou mais tarde. Essa também foi a razão pela qual Louis não matou Big Mom ali mesmo. Louis esperava que ela pudesse dar trabalho aos fuzileiros navais. Além de Big Mom, Louis também havia preparado um presente para Barba Branca, que fora resgatado. Diamond Josu e o vassalo de Oden Izo. Os dois, quando Louis visse Barba Branca retornar ao mar, ele os jogaria para os fuzileiros navais também. Após um longo tempo, Jed e os outros se recuperaram do choque, olhando para Louis, que seguravam nos braços com expressões estranhas. Os outros 3 também tinham expressões semelhantes. Essa ação fez Louis se virar para olhar. O quê? Há algum problema com o meu plano? O grupo balançou a cabeça negativamente e em seguida, respondeu com semblantes de espanto. Não. É apenas a primeira vez que vemos o senhor usar estratégia para atingir seus objetivos, capitão. O grupo explicou com tato que no passado, tudo que Louis fazia era avançar sem pensar e destruir tudo. Eles nunca o tinham visto usar a cabeça para atingir seus objetivos. Diante disso, Louis ergueu levemente uma sobrancelha. Ele nunca imaginara que essa fosse a imagem que sua tripulação tinha dele. Então, Louis respondeu em tom significativo. Isso provavelmente se deve ao fato de não termos muito tempo para lutar. Nos próximos anos, provavelmente não estaremos presentes no mar com frequência, mas nos concentraremos no desenvolvimento e no crescimento. Claro, Ajudin é uma exceção. Enquanto falava, os olhos de Louis pousaram em Ajudin. Ajudin, disse ele em tom expectante, pelos próximos anos, precisarei da sua ajuda em uma questão muito importante. Ao concluir essa questão, você alcançará um crescimento inimaginável. E existe até mesmo uma remota possibilidade de que você tenha a oportunidade de desafiar seu irmão. Ao ouvirem isso, as expressões nos rostos dos vários gigantes se tornaram anormalmente animadas. Eles inclinaram a cabeça para frente e perguntaram com grande curiosidade, uma oportunidade para Ajudin desafiar Loki? Ao ouvir isso, Ajudin viu seus olhos ficarem vermelhos instantaneamente e sua respiração acelerar. O que é? Com certeza serei capaz de fazer isso. Diante disso, o olhar de Louis pareceu atravessar a Ilha Nuvem, pousando diretamente em uma certa figura na outra Ilha Nuvem. Então, ele disse enfaticamente, este assunto foi tratado por alguém há 500 anos? Ao mesmo tempo, nas profundezas do Novo Mundo, um conflito raro também chegou ao fim. Shanks, o Ruivo, interceptou o príncipe gigante Loki, que tentava participar da grande batalha, forçando-o a desistir de intervir no campo de batalha entre Barba Branca e o Arcanjo. Nas profundezas do Novo Mundo, perto da terra de Vano, Arcordon, ferido e machucado, embainhou imediatamente suas espadas gêmeas após receber um chamado do velho Brutamontes. Ele se transformou em um raio branco escaldante e em uma velocidade extremamente alta, escapou do dragão azul que o perseguia e partiu. E Kaido das Feras, furioso por não ter conseguido lutar à vontade, afundou sucessivamente mais de uma dúzia de navios piratas azarados nas proximidades. Um dia depois, o Shiki, o Leão Dourado e Oshoku, confiando em sua superioridade aérea, esmagaram a frota da marinha, forçando o herói da marinha Garp e o ex-almirante da marinha Zephyr a recuar com suas tropas restantes. Com isso, as diversas grandes batalhas que haviam irrompido simultaneamente no Novo Mundo foram decididas, uma após a outra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 204. Várias horas após o fim da batalha naval entre os piratas voadores e a frota da marinha, no ano 1513 do calendário marítimo, dia 28 de dezembro, na véspera do recrutamento militar mundial, inúmeras notícias foram transmitidas por correio para o mundo inteiro, relatando os principais acontecimentos ocorridos nas profundezas do Novo Mundo. Em diversos países, cidades e vilarejos, muitos cidadãos viram o jornal, com sua fonte ampliada e em negrito. Nascem os governantes sem coroa da segunda metade da Grand Line. O caótico e enfumaçado Novo Mundo acolhe os imperadores que agora reinam supremos. Por um instante, os rostos das pessoas em todo o mundo mudaram, e o pânico em seus corações aumentou ainda mais. O que está acontecendo? Piratas, agora estão sendo chamados de imperadores? Que diabos os fuzileiros navais estão fazendo? Um velho, coberto de ferimentos de bala e com cabelos grisalhos, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente e suas mãos tremeram. Que absurdo! Meros ladrões imundos e desprezíveis estão sendo chamados de imperadores. Isso é um claro insulto a nós, os verdadeiros imperadores que detêm a vida de milhares de plebeus em nossas mãos. Uma voz como essa vinha de dentro de um magnífico palácio, no alto da muralha da cidade, tentando disfarçar o próprio medo. Mas além do pânico, um traço de curiosidade surgiu em seus corações, obrigando-os a suprimir temporariamente o medo e continuar a leitura. Em breve, a série de grandes eventos que haviam ocorrido recentemente se apresentou completamente diante de seus olhos. A tripulação pirata mais forte do mundo, os piratas do Barba Branca, foi derrotada em um confronto com a maior obra-prima da nova era, os piratas do Arcanjo. As baixas ultrapassam as dezenas de milhares. Metade dos comandantes de divisão foram mortos em combate e vários outros comandantes, assim como o próprio Barba Branca, estão desaparecidos.
Os piratas da Big Mom, agindo como terceiros, intervieram no campo de batalha. Sua capitã Charlotte Linley foi derrotada e capturada, e seus outros poderosos executivos se renderam. Como o gigante que derrotou sozinho Barba Branca e Big Mom, o Arcanjo Louis é agora considerado por muitos no mar como o homem mais forte do mundo. O governo mundial anunciou o cancelamento da recompensa de 100 milhões de belis para quem relatasse o avistamento de um lunariano. O usuário de Akuma no Mi do tipologia mais poderoso do mundo apareceu no mar. Ele travou uma batalha feroz com a criatura mais forte da costa do país de Vano e partiu tranquilamente após alcançar seu objetivo. O príncipe Loki, o gigante, encontrou os piratas do Ruivo novatos nas profundezas do Novo Mundo. Após uma batalha feroz, ele foi repelido à força pelos piratas do Ruivo. Os dois líderes dos piratas voadores apareceram em destaque na área marítima que circundava a batalha entre Barba Branca e o Arcanjo. Eles travaram uma batalha feroz com uma frota da marinha liderada pelo herói da marinha Garp e pelo ex-almirante Zephyr, conquistando uma grande vitória. Com isso, os piratas voadores anunciaram oficialmente seu retorno. O almirante pirata Shiki, o Leão Dourado, tão famoso quanto Barba Branca e Gold Roger, reina mais uma vez sobre os mares. Os três capitães piratas que possuem reputações famosas, poder imenso e força militar individual no auge, Arcanjo Louis, Kaido das Feras e Leão Dourado Shiki, são agora chamados por todos no Novo Mundo, Imperadores do Mar. E com isso, nasceram os três ápices da Grande Era dos Piratas. Eles se erguem imponentes no Novo Mundo, reinando supremo sobre os mares. As ruas prósperas e movimentadas pareciam ter apertado um botão de pausa. O ambiente, antes ruidoso, tornou-se agora sepulcralmente silencioso. Após um longo tempo, um a um, os cidadãos viraram rigidamente a cabeça e olharam uns para os outros, que estavam igualmente paralisados, vendo o terror nos olhos uns dos outros. Arquipélago Sabaldi, Bar da Shaq, o bar mais explorador. O braço direito do rei dos piratas, rei das trevas Hyleg, estava sentado em silêncio no bar. Com uma mão pegou o jornal e com a outra segurou um copo, girando delicadamente o líquido dourado. A luz brilhante refletia um leve brilho branco em seus óculos, tornando impossível ver a expressão em seus olhos. Uma leve fumaça pairava sobre o bar. Shaq, com seus cabelos curtos e negros e blusa estampada com aranhas, soltou lentamente uma baforada de fumaça. Barba Branca e Big Mom foram derrotados pelas mãos de Louis? Os jovens de hoje em dia são realmente assustadores. Com isso, Hyleg voltou a si, despertando de seus pensamentos. Olhou para o teto de madeira, os olhos brilhando com as lembranças dos gloriosos dias do passado, incapaz de conter a emoção. Barba Branca e sua tripulação pirata, que ostentavam o título de mais fortes, desde a época dos Rocks, foram derrotados assim, sem mais nem menos. A raça que foi oprimida e perseguida pelo governo mundial durante 800 anos deu à luz um monstro sem precedentes. No futuro, os dias do governo mundial serão cada vez mais difíceis. Hyleg tomou um gole de sua bebida. Lembrou-se das coisas que viram em Elbaf e em Laug Tale e suspirou. Na primeira metade da Grand Line, antes da Red Line, a bordo de um veleiro que ostentava a bandeira dos Piratas do Sol, um após o outro, os homens peixe olhavam para o jornal em suas mãos, uma tempestade furiosa em seus olhos. Seus corpos visivelmente começando a tremer de terror. Logo em seguida, um homem-peixe, agarrando o jornal com força, gritou e correu direto para a cabine. Chefe Jimbe, isso é ruim. Algo aconteceu com os piratas do Barba Branca. Aconteceu alguma coisa com os piratas do Barba Branca? Jimbe, que estava dentro da cabine folheando os relatórios do Mar do Leste que receberá dos fuzileiros navais, ouviu a pergunta. Ele se levantou da cadeira num pulo, correu até a porta e a abriu. Então, com a velocidade de um trovão, arrancou o jornal das mãos de seu subordinado, franzindo a testa enquanto começava a ler. No entanto, assim que abriu o jornal, Jimbe congelou no lugar. Um suor denso como chuva surgiu em sua testa, escorrendo pelas bochechas. Seus olhos estavam arregalados, suas pupilas tremendo violentamente. Papai! Um sussurro triste escapou de seus lábios inconscientemente. As terríveis notícias dos piratas do Barba Branca encheram o coração de Jimbe de tristeza, seus olhos gradualmente. Desde o início da Grande Era dos Piratas, a Ilha dos Homens-Peixe foi alvo de diversas pessoas ambiciosas e traficantes de pessoas. Durante esse período de pesadelo, muitos tritões e sereias foram sequestrados, resultando em inúmeras tragédias. Até o dia em que os piratas do Barba Branca desembarcaram na Ilha dos Homens-Peixe, hastearam sua bandeira e declararam que a ilha era seu território. A partir de então, muitos piratas e traficantes não ousaram mais ser tão arrogantes. O número de sequestros foi reduzido em 99%. A Ilha dos Homens-Peixe sobreviveu sob a bandeira do homem mais forte do mundo. Portanto, toda a Ilha dos Homens-Peixe tinha uma dívida de gratidão com Barba Branca. Todos lhe eram extremamente gratos. Mas agora, Jimbe estava vendo as notícias de que os piratas do Barba Branca haviam sofrido pesadas baixas e que até mesmo seu pai estava desaparecido. E mais uma notícia cruel deixou Jimbe, que estava a caminho do Mar do Leste para lidar com o incidente de Arlon, perplexo e completamente desanimado. Mas um suor frio escorria pelo seu rosto. Os olhos de Jimbe estavam cheios de uma dor incomparável, seus lábios tremendo. Por quê? Porque você foi o oponente do Barba Branca. Os piratas do Arcanjo, que na profecia deveriam guiar o povo da Ilha dos Homens-Peixe para viver na superfície, na verdade destruíram os piratas do Barba Branca, que protegeram a Ilha dos Homens-Peixe por tantos anos. Esse fato deixou Jimbe com uma dor insuportável, incapaz de aceitá-lo. Ao mesmo tempo, na Ilha dos Homens-Peixe, no Palácio Real do Reino Ryugu, Netuno estava sentado atordoado em seu trono, olhando fixamente para o jornal que os soldados haviam trazido da superfície, com os olhos cheios de lembranças.
Pai, o que devemos fazer? Diante dele, Fukabushi, segurando seu tridente, com seus longos cabelos azuis soltos, perguntou hesitante. O chamado de seu filho mais velho trouxe Netuno de volta a si. Ele primeiro olhou para a bandeira dos piratas do Barba Branca e depois para Shiraoshi, que estava confusa nas proximidades. Após um longo silêncio, Netuno, com os olhos vermelhos, piscou e falou com voz rouca, dizendo algo que chocou a família real, os ministros e os guardas presentes. Fukabushi, a partir de hoje, você é o rei do reino Ryugu. É? No palácio real solene e imponente todos ficaram boquiabertos. E Fukabushi, que havia sido nomeado sucessor, ficou completamente atônito. Pai, disse ele inconscientemente, eu nem tenho 16 anos ainda. Os ministros presentes o ouviram e todos se adiantaram para aconselhar. Vossa Majestade, por favor, reconsidere. Vossa Majestade, o príncipe Fukabushi ainda é muito jovem. O reino Ryugu ainda precisa de sua orientação. Diante disso, Netuno baixou os olhos, e seu tom tornou-se extremamente grave. Anuncie isso para o país inteiro. Dito isso, Netuno deixou seu trono, e sob os olhares perplexos de seus filhos, ministros e guardas, retirou a bandeira pirata que tremulava no salão. Todo seu ser estava envolto em uma aura incomparavelmente desolada enquanto caminhava lentamente para a escuridão. Netuno, dividido entre seu amigo de longa data e o anjo que salvaria seu povo no futuro, estava em tormento. Após refletir sobre a dor, Netuno finalmente escolheu escapar tanto de sua amizade quanto de sua responsabilidade. Ele escolheu abdicar. Na frente da multidão, Fukabushi observava seu pai, que carregava a bandeira dos piratas do Barba Branca e estava envolto em desolação, e imediatamente compreendeu. Seu rosto se tornou mais sombrio, mas ele não repetia mais que era muito jovem ou que era impotente para governar a Ilha dos Homens Peixe. É muito doloroso ficar no meio disso tudo, não é, padre? Está tudo bem, pai. Deixe o resto comigo. Encarando as costas de Netuno que desapareciam gradualmente, Fukabushi cerrou os punhos e disse essas palavras. A figura de Netuno parou por um instante. Se houver algo que você não entenda, venha me procurar. Após essa única frase, a figura de Netuno desapareceu completamente. Após desaparecer nas sombras, Fukabushi reprimiu a ansiedade e a inquietação em seu coração e rapidamente assumiu seu novo papel. Vá imediatamente para a Praça Geoncord. Retire a bandeira dos piratas do Barba Branca, substitua-a pela bandeira dos piratas do Arcanjo e informe todos os cidadãos sobre isso. Sim, senhor. Vendo que Fukabushi mal conseguirá tomar uma decisão, o grupo de ministros não teve outra opção senão obedecer. Após a saída dos ministros, Fukabushi caminhou diretamente até Shiraoshi e disse em voz grave, Shiraoshi, você precisa entrar em contato com Uta com mais frequência. Entendeu? Sim. Shiraoshi, que vagamente compreendeu o que havia acontecido, assentiu vigorosamente. Eu sei, irmão. Nas profundezas do Novo Mundo, nas águas próximas a Elbaf, na força vermelha que apresentava diversas marcas de raios, ecoou uma voz repleta de incredulidade. Por que Shanks não foi nomeado imperador do mar junto com eles? Shanks repeliu aquele Loki que era tão alto quanto uma montanha e tão forte quanto um monstro. E mesmo isso não é suficiente para ser chamado de imperador? No convés, um capitão de uma frota aliada segurando um jornal, reclamava com uma expressão furiosa. Ao ouvir isso, Lucky Rose parou de engolir um grande pedaço de carne com osso. Ele se lembrou da figura gigante com 2 chifres na cabeça. Eu me lembro que Loki era várias vezes maior que um gigante normal, mas não era tão alto quanto uma montanha, certo? A isso, o capitão aliado respondeu irritado. A questão é que Shanks repeliu Loki e não se tornou imperador. Tum, tum. Com uma série de passos, Shanks, vestindo uma capa preta e com um sabre na cintura, subiu as escadas e disse rindo, eu só repeli aquele cara. Não o derrotei. Ainda estou muito longe daqueles que se autodenominam imperadores. Capítulo 205. Novo Mundo, os arredores de Totoland. Charlotte Katakuri estava sentada em cima de um homem ensanguentado, com seu tridente Mogura apoiado no ombro enquanto ele ofegava levemente. Atrás dele, sua irmã mais nova olhava para suas costas largas, com os olhos cheios de uma adoração inabalável. Menos de 2 dias após a notícia da derrota de Big Mom se espalhar, o luxuoso Totoland já havia sido atacado dezenas de vezes. Os executivos da família Charlotte, encarregados de proteger Totoland, sofreram ferimentos de gravidade variada. Isso não foi exceção, nem mesmo para Charlotte Katakuri, a obra-prima da família. GRU. Ao som de um dendém mushi, o que estava no corpo de Katakuri abriu os olhos. Ao ouvir o toque, Katakuri levantou-se lentamente. Enquanto atendia a chamada, caminhou em direção a um enorme espelho de corpo inteiro. Atrás dele, um grupo de capangas dos piratas da Big Mom viu a cena e habilmente amarrou o homem no chão. Clique. A chamada foi completada e uma voz animada, muito familiar a Katakuri, veio do outro lado da linha. Irmão Katakuri. Ao ouvir a voz, Katakuri pareceu já ter entendido e perguntou casualmente, desta vez, foi a ilha sob seu comando que foi atacada? Entendo. Já estou indo, atravessando a passagem do espelho. Pelas suas palavras, ficou claro que ele já havia passado por isso muitas vezes. No entanto, no instante seguinte, as palavras que saíram do Dendem Mushi o fizeram parar abruptamente em frente ao espelho. Não, irmão. O líder de baixa patente, libertado pelo arcanjo, retornou a Totoland. Ele trouxe notícias da mamãe. Poucos minutos depois, Katakuri, após atravessar o mundo espelho diversas vezes, chegou ao seu destino. O espelho ondulou como a superfície da água e imediatamente em seguida, a alta figura de Katakuri emergiu dele, aparecendo diante de um líder de baixa patente.
Fale. Que notícias você trouxe? O líder de baixa patente, coberto de sangue e com as roupas em farrapos, olhou para a figura alta de Katakuri, com um toque de medo nos olhos. Aquele arcanjo, disse ele, tremendo, disse que se você quiser resgatar os executivos e a mamãe, você precisa preparar um preço suficiente. Ao ouvir essas palavras, Katakuri, cuja mente estava tensa, sentiu seu coração relaxar. Embora sua expressão permanecesse calma e indiferente, como se nada no mundo lhe importasse, ele pensava com grande alívio, ele está disposto a conversar. Isso é bom. O fato de ele estar disposto a conversar significava que o desejo do arcanjo Louis de matar mamãe, Perospero, Smooth e os outros não era grande. Pagando um certo preço, ele ainda poderia trazer mamãe e os outros de volta. O que Katakuri mais temia era que o arcanjo não quisesse nada e simplesmente desejasse matar mamãe e os outros. Nessa situação, ele estaria completamente impotente. Por um lado, os capturados eram seus queridos irmãos mais novos. Por outro lado, ele tinha que admitir que, embora estivesse confiante de que poderia proteger Totoland sem a mamãe, seu nome sozinho não tinha poder suficiente para deter outros piratas de um ataque. Logo em seguida, Katakuri se virou novamente e entrou em frente ao espelho. Para a ilha Whole Cake. Preciso ir ao tesouro? Dressrosa, no castelo gótico. Square não foi morto por nós. No salão principal, a voz ligeiramente surpresa de Louis ecoou pelo amplo espaço aberto. Naquele momento, ao ver a fúria de Barba Branca, Louis realmente acreditou que seu povo havia matado aquele sujeito teimoso. Mas como Barba Branca já parecia prestes a destruir Dressrosa, Louis simplesmente presumiu que seu povo havia feito isso e não deu muita importância ao assunto. Mas agora ele tinha ficado sabendo por seus subordinados que Squad já estava morto antes mesmo de eles chegarem. Quando seguia a fumaça, eles já estavam cozidos. Aquele cara do Square também estava pregado. E sabe, se eu tivesse feito isso, eles não teriam ficado tão inteiros, respondeu Asmodai com indiferença, e de seu bolso quadridimensional tirou uma pilha de fotos reveladas e as colocou na frente de Louis. Louis espalhou as fotos casualmente, observando seu conteúdo. Vestígios de queimaduras pregados na parede. Será que foi o governo mundial que fez isso? O primeiro pensamento de Louis foi nas organizações de agentes do governo mundial. Para estimar, em qualquer caso em que o perpetrador não pudesse ser encontrado, bastava culpar o governo mundial. Talvez não fosse 100% correto, mas havia uma probabilidade de 70 a 80% de estar certo. Mas, por algum motivo, Louis se lembrou de como os piratas da Big Mom chegaram ao campo de batalha pouco depois do início da luta, e de como ela agiu assim que recebeu a notícia. E entre eles, havia uma usuária de habilidades relacionadas ao fogo, Charlotte Oven. Ao pensar nisso, a expressão de Louis foi gradualmente se tornando mais sutil. Asmodai viu isso e ergueu uma sobrancelha. O que? Você sabe quem fez isso? Vá perguntar para Charlotte Oven. Veja se foi ele. Louis empurrou as fotos de volta para ela e respondeu casualmente. Com seus hobbies e habilidades, você pode até conseguir desenterrar alguns dos segredos da família Charlotte. Segredos, Asmodai repetiu a palavra inconscientemente. Logo, como se tivesse registrado uma palavra-chave, toda a sua expressão mudou estranhamente. Então ela deu a Louis um sorriso sinistro e arrepiante. Desvendar os segredos dos outros, você diz? Eu ficaria mais do que feliz em... Louis observou Asmodai sair com um passo leve e alegre, dirigindo-se diretamente para a masmorra. Quando Louis estava prestes a voltar para seu quarto para descansar, uma comoção vinda de outra masmorra, mais secreta, o fez franzir a testa. Ela finalmente acordou? Então, Louis se levantou e foi na direção oposta, entrando na segunda masmorra. Ao entrar, ele viu Big Mom, vestida com um vestido rosa e fortemente acorrentada, olhando com grande interesse para Helena, que estava sentada do lado de fora da cela. Ei, pirralha, você tem boca? Olá, consegue falar? A voz de Big Mom foi ficando cada vez mais estranha. Seu olhar pousou nos chifres expostos na cabeça de Helena, e um lampejo de memória passou por seus olhos. Mamamá. Tic. Você realmente não vai dizer uma palavra sequer? Você é ainda mais chata que seu pai, Kaido. Ao ver o silêncio de Helena, Big Mom, que estava firmemente amarrada, fez beicinho. Nesse instante, a voz de Louis chegou aos seus ouvidos. Mesmo como prisioneira, sua boca não pode ficar calada, pode, Big Mom. Big Mom olhou na direção da voz. Depois de observar a aparência completa de quem falava, um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Mamamamá. Você veio, Louis. Eu estava apenas um pouco arrependida por você não ter se afogado, disse Louis, atravessando uma cela vazia após a outra e sentando-se ao lado de Helena, encarando Big Mom sem expressão. Quem se afogaria por um pouco de água do mar? Big Mom olhou nos olhos de Louis, estreitou seus e disse sem rodeios. Ei, Louis, abre isso. Vamos lutar de novo. Louis baixou os olhos e disse com uma expressão vazia, durma. Você não terá essa sorte, nem mesmo em seus sonhos. Ao ouvir isso, a expressão de Big Mom tornou-se feroz novamente. Onde estão meu Napoleão, Prometeu e Zeus? Perguntou ela com ferocidade. O resultado é óbvio. Eles estão presos em outro lugar. Louis não era Kaido. Ele não deixaria as armas de seus inimigos com eles. Os amigos da Big Mom, é claro, estavam trancados separadamente. Você fez todas as perguntas. Agora é a minha vez, não é? O olhar de Louis recaiu sobre o rosto de Big Mom, e ele fez uma pergunta incisiva. Você é Charlotte Linlin ou Madre Carmel? Carmel. Big Mom ficou surpresa, momentaneamente atordoada. Levou um tempo para que ela voltasse a si. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela com voz grave. Ela imaginou que Jed e os outros tivessem contado a Louis sobre a existência de Carmel, mas não entendeu o que ele queria dizer com a pergunta. Louis observou sua aparência atual e não disse nada, mas fez outra pergunta. Naquela época, nos Cavaleiros de Deus no Vale de Deus, quem eram os membros? Quais eram suas habilidades?
Qual era o seu nível de força? Ao ouvir isso, Big Mom ergueu uma sobrancelha, e sua expressão gradualmente se tornou significativa. Entendo. Você quer compreender as habilidades do seu inimigo e preparar contramedidas? Isso mesmo, você é um lunariano e reuniu tantas pessoas aqui. Você certamente irá enfrentá-los. De repente, o tom de Big Mom mudou, tornando-se incomparavelmente frio. Mas por que eu deveria te contar? Você me amarrou. Isso não parece que você está pedindo conselhos. A isso, Louis respondeu casualmente. Responda, e eu lhe darei uma tigela de arroz branco a cada 3 dias. Se não responder, você morrerá de fome. Louis não tinha o menor medo da fome da Big Mom. Pedra do mar e correntes de aço de alta resistência, e embaixo da cela dela havia um canal cheio de água do mar. Se a Big Mom sentisse fome, Louis simplesmente a jogaria na água para se refrescar. Louis não era Katakuri nem os outros. Ele não a mimaria. Ao ouvir a resposta de Louis, o olhar de Big Mom ficou estranho. Ela repetiu as palavras dele em um tom atordoado. 3 dias, uma tigela, de arroz branco? Isso é desumano demais. Esqueça a falta de doces. Como vou encher meu estômago com tão pouco? Big Mom afirmou que o tratamento dado por Louis aos prisioneiros era muito ruim. Diante disso, Louis não respondeu, apenas ficou olhando para ela em silêncio. Talvez a ameaça de Louis tivesse funcionado, ou talvez ela estivesse tramando alguma conspiração em seu coração. Big Mom finalmente deu a Louis a resposta que ele queria. E Louis, depois de obter a resposta, mudou a regra de uma tigela de arroz branco a cada 3 dias para uma tigela a cada 2 dias. Então, sob o olhar de reprovação da Big Mom, Louis saiu com Helena. No corredor escuro, e Helena falou de repente. Você realmente acredita nas respostas que ela lhe deu? Não totalmente. Mas vou verificar com os outros que participaram daquela batalha. No dia seguinte, Louis estava à beira do Planalto do Rei, observando a Judin se transformar em um dragão rosa, não, cor de pêssego, e voar para o céu em uma nuvem de chamas. Dessa vez, a Judin partia para cumprir a ordem que Louis lhe dera, usar suas nuvens de fogo para mover pequenas ilhas e trazê-las de volta a Dressrosa. E Louis, por sua vez, controlaria Gaia para uni-las em um único continente conectado, um continente de grande altitude capaz de resistir a uma grande inundação. Portanto, o número de pequenas ilhas que a Judin precisaria mover seria astronômico. Capítulo 206. Calendário marítimo de 1511, 1º de janeiro. O dia anterior ao início do recrutamento militar mundial. Nas profundezas do Novo Mundo, em uma ilha deserta e desconhecida. Em uma plataforma ampla e aberta, achatada por um golpe, a voz desenfreada de Big Mom ecoou. Ei, Louis, você realmente não está planejando formar uma aliança comigo? Big Mom, com o corpo inteiro firmemente preso por grossas correntes de aço e as mãos aprisionadas em pedra do mar, tinha os cantos da boca levemente curvados para cima. Ela falou em tom persuasivo. Vamos lá, vamos formar uma aliança. Eu casarei minha filha mais linda com você. Se você gosta de mulheres maduras, garotas jovens ou lolis, posso satisfazer seus desejos. Ao ouvir isso, Louis franziu ligeiramente a testa e teve que reprimir constantemente o pensamento de simplesmente matar Big Mom naquela ilha deserta. O que você acha da Smoot? Ela é uma beleza famosa no Novo Mundo e uma das poucas generais competentes sob meu comando. Vendo que Louis não respondeu, Big Mom, ainda sem desistir, apontou para a filha. E Smoot, ao ouvir isso, não teve nenhuma reação em particular, como se já estivesse acostumada com tudo aquilo. Casamentos políticos eram uma forma importante de a família Charlotte crescer e, desta vez, a pessoa que a mamãe almejava era uma lunariana rara e uma potência de alto nível. Portanto, não foi surpresa que a mamãe abrisse uma exceção e providenciasse o casamento de uma combatente do seu calibre. Assim que Big Mom terminou de falar, várias das mulheres da família Charlotte atrás dela exibiram expressões de inveja. A pessoa em questão não era um dos melões tortos em encontros separados de casamentos anteriores, mas sim o homem que agora era considerado o mais belo do mundo. Não muito tempo depois de Big Mom ter proposto a ideia de um casamento político com o arcanjo Louis aos seus filhos, as mulheres solteiras da família Charlotte discutiram um assunto em particular. O arcanjo Louis possuía a beleza masculina número 1 do mundo, deixando aqueles monstros do mar para trás por dezenas de anos-luz. Portanto, todos eles, mais ou menos, fantasiaram em ser escolhidos por mamãe para serem um único. Agora suas fantasias foram impiedosamente destruídas. Diante disso, Louis, não querendo ver nem ser incomodado, simplesmente fechou os olhos. Mamãe. Após vários convites sem sucesso, Big Mom deixou de falar sobre casamento. Em vez disso, mudou de assunto para os anemoi que pairavam sobre a cabeça de Louis e o Thor dentro de sua lança. Suas criações parecem muito boas, Louis. Posso sentir que o poder que elas possuem é muito maior do que o dos poucos homis que geralmente estão ao meu lado. No entanto, elas não têm alma, então não conseguem pensar e falar como humanos. Elas não conseguem agir de forma independente, não é? Enquanto falava, um sorriso significativo surgiu no rosto de Big Mom. Seu olhar era extremamente penetrante. Aliado à sua própria habilidade da Akuma no Mi, ela havia percebido as vantagens e desvantagens dessas coisas num relance. Depois de um longo tempo, Louis abriu os olhos lentamente, encontrou o olhar de Big Mom e cuspiu uma frase em silêncio. Você pode calar a boca? Mesmo que seja só um pouquinho, você deveria ter a noção de si mesma como prisioneira. Não deveria estar abaixando a cabeça de vergonha? Vergonha? Big Mom riu como se tivesse ouvido algo engraçado. Sou pirata desde os 5 anos e venho construindo minha reputação no Novo Mundo há décadas. Uma simples captura não vale a pena me envergonhar, respondeu ela, exibindo sua expressão icônica. Assim que terminou de falar, Big Mom olhou fixamente para Louis, lançando um olhar provocativo. Atrás dele, o olho de Smoot tremeu. Um suor frio escorreu instantaneamente de sua testa, e ela gritou em seu coração. Já chega, mamãe. Não o provoque mais.
Diante do olhar arrogante e das palavras de Big Mom, Louis, sob os olhares atentos de todos, estalou os dedos. No instante seguinte, a água natural que estava distante no mar recebeu o comando. Instantaneamente estendeu uma grande mão feita de água fria do mar. A mão azul emergiu do mar, atravessou a floresta e diante dos olhos aterrorizados do grupo, golpeou Big Mom. Big Mom olhou para a mão gigante de água do mar que caía sobre ela, e sua expressão mudou sutilmente. Bang! Com um estrondo alto, a água cristalina espirrou, encharcando as roupas das pessoas ao redor e fazendo-as engasgar com um grande gole de água do mar. Quando o grupo finalmente recobrou os sentidos, viram que a mão feita de água do mar já havia arremessado Big Mom para dentro do oceano. Dentro da gigantesca bola de água, os olhos de Big Mom estavam arregalados, e a água do mar jorrava constantemente em sua boca cavernosa, seus pulmões expelindo o oxigênio rapidamente. Glug, glug, glug. O som que uma pessoa se afogando costuma fazer foi ouvido, chegando aos ouvidos de todos. Pare, senhor arcanjo. Se isso continuar, a mamãe vai se afogar. Vendo que a mamãe já estava submersa há vários minutos e Louis ainda não tinha intenção de soltá-la, Smoot, que estava amarrada, não conseguiu conter o grito de ansiedade. Diante disso, Louis permaneceu impassível. Observou friamente a cena e deixou Big Mom se afogar por mais 10 minutos. Só quando a consciência de Big Mom se esvaiu completamente, Louis estalou os dedos novamente, retirando a água do mar. Baque! A água do mar retornou ao oceano, e a inconsciente Big Mom caiu de bruços no chão, adormecendo em um sono profundo e reparador. Ao ver isso, Louis suspirou aliviado. O mundo finalmente está em silêncio. Perto dali, o grupo viu a cena, querendo falar, mas se contendo. No fim, não ousaram dizer nada. Smoot olhou para sua mãe, que havia voltado a respirar, e não pôde conter um suspiro de alívio. Em seguida, começou a se preocupar com Perospero, Oven e os outros que não haviam sido libertados. Meio-dia depois, Louis, usando seu aqui da observação, descobriu um navio pirata. Em seu convés havia uma aura que lhe era familiar, Katakuri. Logo, o veleiro ostentando a bandeira dos piratas da Big Mom atracou na praia. Duas figuras, uma alta e outra baixa, sob a observação de Louis, saltaram do navio e se dirigiram diretamente para a plataforma achatada. 10 minutos depois, Katakuri e um homem de tronco esguio, pernas grossas, cabelo fino como palha e rosto branco apareceram bem na frente de Louis. A aparência e a constituição física únicas permitiram que Louis reconhecesse rapidamente a identidade da outra pessoa, o 19º filho da família Charlotte, Charlotte Montdeor, usuário da fruta livro-livro, do tipo paramecia. Conforme Katakuri e Montdeor se aproximavam, Big Mom, completamente encharcada e inconsciente, também apareceu diante deles. Mamãe! Deor soltou um grito de surpresa inconscientemente. Em seguida, olhou para o homem sentado em silêncio ao lado. Após alguns segundos de silêncio, Deor engoliu os palavrões que lhe rondavam a garganta. Katakuri deu um passo lento para a frente. Primeiro, olhou para Smoot e os outros, que não apresentavam ferimentos externos, e então seu olhar recaiu sobre sua mãe inconsciente no chão. Lorde Arcanjo, o que aconteceu com a mamãe? Perguntou Katakuri, olhando para Louis, sem ser servilismo nem arrogância. A isso Louis respondeu casualmente, ela estava fazendo muito barulho, então deixei que ela se acalmasse um pouco. Após ouvir isso, a expressão e o olhar de Katakuri não demonstraram nenhuma mudança óbvia, porque ele também achava, às vezes, que a mãe era realmente muito barulhenta. Acontece que devido ao status deles e à diferença de poder, ele nunca havia mencionado isso. Então, Katakuri ignorou essa questão, franziu a testa e continuou com a pergunta. Lorde Arcanjo, Perospero, Oven e os outros. Será que eles realmente não podem ser devolvidos para nós também? Diante disso, Louis lançou um olhar significativo para Katakuri e disse algo que o fez congelar no local. Você não achou mesmo que o fato de você ter matado o capitão aliado dos piratas do Barba Branca e me incriminado estava bem escondido, achou? Aquele Oven, ele já confessou tudo. Katakuri ouviu isso e ficou em silêncio. Como segundo em comando dos piratas da Big Mom, embora não tivesse participado daquela operação, isso não significava que ele não soubesse dela. Após um longo tempo, ele suspirou baixinho em seu coração. Pelo menos eu tenho que trazer a mamãe de volta, ele já havia perdido um de seus irmãos. Se a mamãe não voltasse, ele perderia ainda mais. Ele tinha a capacidade de proteger Totuland, mas era impossível para ele estar sempre presente a tempo. Ter o poder absoluto para proteger cada um de seus irmãos mais novos. Nesse caso, vamos iniciar a transação. Katakuri ergueu a cabeça novamente, encontrou o olhar indiferente de Louis e disse, Deor, libere os itens. Cracker e Snack ainda estão em batalha. Temos um prazo apertado. Entendido, irmão Katakuri. Deor assentiu. Em seguida tirou um livro do bolso, abriu-o e despejou todo o conteúdo de suas páginas. No segundo seguinte, um oceano de ouro jorrou cobrindo o chão. Ornamentos dourados deslumbrantes refletiam-se nas poças que ainda não haviam evaporado. Em sua superfície, várias caixas de madeira incrustadas com ouro e um poneglyphoneglyphoneg quadrado e vermelho se destacavam. Será que isto é um rol de poneglyphoneglyphoneg? Ao vê-lo, um brilho estranho passou pelos olhos de Louis, e ele pensou consigo mesmo. Louis avançou lentamente pisando no oceano de ornamentos dourados, e parou diretamente diante do poneglyphoneglyphoneg, examinando-o atentamente. Ao longe, Smoot, que estava amarrado, e os outros olhavam para a gigantesca pedra vermelha, com uma estranha sensação em seus corações. Irmão Katakuri, ele está mesmo usando isso para negociar com a mamãe e conosco? Após confirmar que o poneglyphoneglyphoneg não era apenas tingido de vermelho, Louis, com um pensamento, invocou uma parte de Avan dos céus.
Uma nuvem gigante desceu, envolvendo lentamente Louis, o Hold Poneglyphoneglyphoneg, as caixas de madeira e o ouro. Em pouco tempo, a nuvem gigante, sob o olhar de todos, elevou-se aos céus, revelando o chão vazio. Katakuri ignorou a ilha-nuvem que partia. Em vez disso, estendeu a mão e inúmeros tentáculos de Moshi dispararam, envolvendo as partes soltas de seus irmãos e levando-os embora. Horas depois, Big Mom acordou em um quarto do navio pirata e soltou um rugido furioso. Luiz! No instante seguinte, ela sentiu o poder retornar ao seu corpo e inconscientemente cerrou os punhos. Será que fui libertada? Então ela olhou com uma expressão vazia para seus 3 amigos, que se reuniram ao seu redor, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso feroz. Não pensem que acabou assim tão facilmente. Logo, a voz de Katakuri soou do lado de fora da porta. Mamãe, embora eu não queira incomodá-la, preciso lhe relatar algo. Falar. Toto Land continua sob ataque constante. Comparado a se vingar dos piratas do Arcanjo, o mais importante no momento é resolver a situação difícil em que Toto Land se encontra. Big Mom ouviu, e sua expressão mudou sutilmente. Depois de um longo tempo, ela rangeu os dentes e disse, essas criaturas malditas. Elas só se atrevem a mexer nas minhas coisas quando eu não estou por perto. Ao perceber que os piratas do Novo Mundo estavam atraídos por sua coleção, Big Mom de repente teve uma pergunta. Katakuri, o que você usou para me trazer de volta? Foi ouro? Ou Akuma no Mi? Gradualmente, como se tivesse percebido algo, sua voz tornou-se cada vez mais urgente. Não poderia ter sido o Hold Poneglyphoneglyphoneg, poderia? Diante disso, Katakuri, que estava do lado de fora da porta, permaneceu em silêncio por um momento. Só alguns segundos depois ele respondeu com uma expressão vazia. Tudo. No momento no tesouro resta apenas uma pequena quantidade de ouro e algumas cópias dos poneglyphos. Ao ouvir a resposta de Katakuri, a visão de Big Mom escureceu e sua mente ficou instantaneamente em branco. Capítulo 207. Dressrosa, Planalto do Rei. Louis, com um aglomerado de nuvens a reboque, pousou lentamente e atravessou os portões do castelo. Assim que entrou, foi recebido por uma série de olhares entusiasmados. Louis encontrou aqueles olhos incomumente ansiosos e não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. O que foi? Louis, sua recompensa aumentou de novo. Eu me lembro, um aumento na recompensa não é uma coisa boa, é? Louis não parou de andar. Ele ergueu uma sobrancelha e atravessou o salão principal com um aglomerado de nuvens. Entregou a nuvem, que continha as frutas do diabo, ouro e outros itens, aos fantoches, deixando que eles guardassem as coisas no depósito primeiro. Então, Louis caminhou até o sofá e sentou-se, pegando o cartaz de recompensa que Das Bonês lhe entregou. No cartaz, além da foto que permanecia inalterada, o valor da recompensa abaixo dela havia mudado novamente. Arcanjo, Louis. Recompensa, 4 bilhões e 756 milhões de belis. Vivo ou morto? Aumentou em quase 1 bilhão de belis. Louis abaixou lentamente o cartaz e disse para si mesmo. Nesse instante, a voz emocionada de Jed soou. Nossas recompensas também aumentaram bastante. No segundo seguinte, a voz alegre de Hold ecoou. Agora sou um pirata poderoso com uma recompensa de 400 milhões de belis. 400 milhões de belis? Louis ficou pensativo. Ele tinha ouvido dizer que a atuação de Hold naquela época não tinha sido nada mal levar 2 socos do Barba Branca e ainda tentar revidar. Diziam que até Jed e Goldberg estavam olhando para ele com outros olhos. Então, Louis olhou para Jed e Goldberg e perguntou com interesse. E vocês dois? Jed ouviu, sorriu e se abaixou, entregando os 2 posteres que tinha na mão para Louis. Louis os pegou e os examinou. Rosa de ferro Jed. Recompensa, 435 milhões de belis. Montanha escudo Goldberg. Recompensa, 470 milhões de belis. As recompensas pelos 3 haviam chegado à casa dos 400 milhões, o que foi um tanto surpreendente para Louis. Onde está a recompensa de Ajrudin? Após um instante, Louis pensou em Ajrudin, que estava trabalhando como um animal de carga, e perguntou novamente. Ao ouvir a pergunta, Hold estremeceu da cabeça aos pés. Orgulhosamente, ele tirou o cartaz de recompensa de Ajrudin e o exibiu para Louis. Ajrudin agora é um grande pirata com uma recompensa de mais de 700 milhões de belis. No entanto, a exibição de Hold lhe rendeu mais uma punição de Jed. Bonk. Arg. Com o som de um punho atingindo a carne, Hold soltou um grito de dor. Logo em seguida, Jed pegou o cartaz dele, entregou para Louis e disse, irritado, sinceramente, como o capitão vai conseguir enxergar direito se você está acenando com ele desse jeito? De desculpe Hold deitado no chão, respondeu fracamente. Diante disso, Louis, enquanto observava a recompensa, casualmente ergueu a mão, e um toque de luz dourada apareceu, que ele então projetou nas costas de Hold. Gigante deu soldado Ajrudin. Recompensa, 725 milhões de belis. Vivo ou morto? 700 milhões de belis? Louis ergueu uma sobrancelha e comentou inconscientemente. Essa já é uma recompensa consideravelmente alta. Ao ouvir isso, Goldberg sorriu, revelando 2 fileiras de grandes dentes brancos. Ajrudin foi derrotado por aquele Espada de Flores Vista depois de derrotar o Búfalo dos Piratas do Barba Branca e outro comandante de divisão. Caso contrário, sua recompensa certamente seria ainda maior. Louis ouviu isso e um sorriso reconfortante surgiu em seu rosto. Não precisa ficar tão preocupado com isso. Espada de Flores Vista é um espadachim mundialmente famoso. Ele é um dos poucos espadachins de elite que podem lutar contra o Olhos de Gavião. Não há vergonha nenhuma em perder para ele. Ao ouvirem isso, os olhos do grupo se voltaram inconscientemente para Helena, que estava ao longe brincando com o Ti, e um olhar de admiração surgiu em seus olhos.
Nesse caso, Helena, que foi sitiada por vários comandantes de divisão poderosos, e em vez disso reverteu a situação, derrotou-os e capturou 2 deles. Quão forte ela é? E Helena virou a cabeça lentamente, com uma expressão pensativa no rosto. Não é tão exagerado assim, explicou ela suavemente. Eles já lutaram com você e os parentes de Louis, e muita da energia deles foi consumida. Minha recompensa nem aumentou. Isso já é prova suficiente, não é? O grupo ouviu isso e todos demonstraram uma expressão do tipo: você é o forte, então tudo que você disser está certo. Além dos poucos reunidos aqui, os membros da raça dos bucaneiros e os parentes de Louis também receberam recompensas. A menor delas era superior a 100 milhões de belis, enquanto o líder dos bucaneiros, Alteia, Asmodai e vários outros parentes receberam recompensas entre 500 milhões e 800 milhões de belis. Então, Louis voltou seu olhar para Uta, que estava em um canto, estudando seu próprio cartaz de procurado. Uta, quanto aumentou sua recompensa? Louis achava que o fato de Uta ter eliminado 30 mil pessoas em um instante certamente atrairia a atenção do governo mundial. Sua recompensa provavelmente aumentaria consideravelmente. Uta ouviu e, voltando de seus pensamentos, disse com uma expressão estranha: aumentou bastante. Mas o cartaz de recompensa, assim como os dos bucaneiros e lunarianos, diz somente vivo. Apenas viva. Louis ouviu-a, ergueu uma sobrancelha com um toque de confusão no coração. Então, Uta se aproximou e entregou seu cartaz de procurado para Louis. Sereia, Uta. Recompensa, 1 bilhão e 388 milhões de belis. Somente vivo. Embora sua aparição tenha sido breve, a recompensa por Uta já havia subido para quase 1,4 bilhão de belis. Mas Louis não se surpreendeu com isso. A letalidade de Uta contra grupos de nível baixo e médio era inegável. Mas o que realmente deixou Louis intrigado foi a discreta somente vivo. Somente vivo. Os olhos de Louis brilharam em confusão, e ele repetiu a frase inconscientemente. Era compreensível que os bucaneiros e lunarianos fossem marcados como apenas vivos. O governo mundial sempre teve escassez desses sujeitos experimentais. Não era estranho que as recompensas exigissem que eles fossem capturados vivos. Mas que Uta, que era claramente uma humana comum, recebesse o mesmo tratamento, isso era bastante incomum. Será que é porque querem recuperar a fruta da sereia, que deveria estar nas mãos dos dragões celestiais, e depois continuar a atormentar os gigantescos reis dos mares? Ou será que eles estão planejando que Vegapunk extraia o fator de linhagem de Uta para tentar criar uma fruta da sereia artificial? Em pouco tempo, uma série de razões bastante plausíveis surgiu na mente de Louis. No salão principal, o grupo viu Louis mergulhar em pensamentos e todos se aquietaram, observando-o. Gradualmente, eles também começaram a refletir sobre o motivo pelo qual Uta era procurada somente viva. Após um longo período, uma ideia especial surgiu na mente de Louis e rapidamente criou raízes. Será que alguém do lado de Shanks inadvertidamente revelou a identidade de Uta como sendo sua filha, e isso foi percebido por essas pessoas? Será que eles acreditam erroneamente que Uta também tem o sangue da família Figarland correndo em suas veias? Antes que percebesse, a expressão de Louis tornou-se gradualmente um pouco mais séria. Se tivessem descoberto apenas que Uta era filha de Shanks, talvez não fosse suficiente para que mudassem sua recompensa para viva. Mas e se adicionassem uma fruta da sereia, que por centenas de anos teve a função, concedida pelos dragões celestiais, de agir como um Poseidon artificial para controlar o mar? Louis sentiu que a linhagem perdida de uma família de dragões celestiais, juntamente com uma importante fruta há muito perdida, realmente pareciam merecer a atenção do governo mundial. Outros dragões celestiais podem não dar atenção, mas será que a família Figarland também não daria? Se a linhagem da família tivesse obtido a fruta da sereia, será que eles desistiriam da ideia de tentar controlar os reis dos mares? Louis acreditava que mesmo que a família Figarland descobrisse que Uta não era filha biológica de Shanks, eles não se importariam. Porque desde o início, o que havia atraído a atenção deles não era a mera linhagem perdida, mas a fruta. Após um longo tempo, Louis conteve seus pensamentos dispersos. Então, virou a cabeça para encarar os olhos violeta que se inclinavam para olhá-lo e disse com grande solenidade: Uta, se no futuro eu não estiver por perto e alguém que alega ser parente de Shanks vier te procurar, você deve fugir imediatamente. Só depois de estar bem longe é que você deve tentar fazer alguma coisa. As palavras de Louis fizeram surgir um brilho estranho nos olhos dos outros, e suas expressões se tornaram perplexas. No entanto, Uta respondeu com um sorriso: nesse caso, você só precisa me manter ao seu lado o tempo todo, certo? Louis ficou surpreso. O objetivo é ficar atento a pessoas que afirmam ser parentes de Shanks, disse ele, irritado. Com isso, o sorriso no rosto de Uta se tornou ainda mais radiante. Eu sei. Mas enquanto eu estiver sempre ao seu lado, não precisarei me preocupar tanto. É verdade, mas... Louis reprimiu seus pensamentos dispersos e, com um toque de cautela, os guardou no fundo do coração. Afinal, era apenas um palpite. Até que fosse confirmado, Louis só podia aumentar a vigilância de Uta. Afinal, a possibilidade de o governo mundial simplesmente querer o fator de linhagem de Uta também era bastante alta. Ao mesmo tempo, na Força Vermelha, Shanks, vestindo uma capa preta, estava de pé em frente à grade. Seu rosto estava completamente envolto em sombras. A única mão que lhe restava segurava com firmeza o cartaz de recompensa de sua filha. Na grade à sua frente jazia um Dendemoshi destruído. No mar distante flutuava uma densa massa de cadáveres de animais marinhos e peixes. Atrás dele, Ben Beckman colocou o capitão aliado inconsciente numa posição confortável. Em seguida, com passos lentos, aproximou-se dos outros companheiros. Imediatamente depois, Beckman acendeu um cigarro, seus olhos atravessando a fumaça para pousar nas costas de Shanks. O que você pretende fazer, Shanks?
Ao ouvir isso, Shanks ergueu lentamente a cabeça, revelando os olhos frios por entre os cabelos ruivos. Encarando os olhares expectantes de seus companheiros, ele deu a ordem do capitão com voz gélida. Içar velas. Vamos interceptá-los e dar-lhes uma lição dolorosa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.